oração matinal a Deus Todo-Poderoso. Senhor da glória, único e verdadeiro Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai daqueles, todos aqueles que estão em Cristo Jesus são filhos de Deus. Se nós amamos o nosso Pai terreno, imagine o nosso Pai Deus, aquele que nos fez, aquele que nos sustenta, aquele que nos abençoa, aquele que nos perdoa. Bendito, bendito, bendito é o Senhor. Aceita-nos como Igreja do Senhor nesta manhã, quando nos reunimos aqui para te adorar, em espírito e em verdade. Fala conosco. Senhor, nós temos tantas coisas para aprender e não temos tanto tempo assim. Ajuda-nos a entendermos, a compreendermos. Ajuda-nos a fazermos a Tua vontade, que é santa, boa, agradável e perfeita. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos. Perdoa os nossos pecados e sustenta-nos nas nossas fraquezas. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor por mim, pelos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Vou iniciar o nosso culto fazendo uma pergunta para você. A gente precisa ser ensinado. Nós precisamos ser ensinados. O que você acha? Qual a sua opinião a respeito disso? Nós estamos falando aqui, ensinados de coisas, de verdades bíblicas, hein? Não estamos falando de ensinado em escolas, faculdade, não é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui ensinados a respeito das coisas santas. O nosso querido irmão Edjalma fez a gentileza de já nos responder. Edjalma respondeu, sim, tá certo. O Hassan, nosso querido também, amado irmão Edgar também, sim. Eu não sei o que os outros irmãos, as outras irmãs pensam, mas o que a gente pode, então, falar desta passagem bíblica aqui? E eu convido você para abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 27.
o Jefferson também, obrigado, querido irmão. Eu agradeço a todos que respondem, porque isso também me ajuda, né, a conhecer as pessoas que estão conosco. Eu imagino então, o Jaico também está colocando aqui que a gente. Então eu imagino que a maioria, ou uma grande parte das pessoas, acreditam que nós precisamos ser ensinados. E o que falar então disso que está escrito aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Eu vou ler para vocês isso, né? Talvez com uma diferença de algumas palavras, mas não vai mudar o sentido, né? Porque algumas pessoas afirmam que o crente, que o cristão não precisa de ensino. Eu conheci já algumas pessoas que falaram assim, né? Não, eu não preciso que você me ensine nada. O Espírito Santo de Deus me guia. Falar o quê? Para quem tem esse tipo de resposta. Mas o que dizer de 1 João 2,27? Não tende necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E agora, o que a gente fala? A maioria de nós parece que entende que a gente precisa ser ensinado. E a Bíblia está dizendo em 1 João, capítulo 2, versículo 27, que não precisa de ninguém ensinar ninguém. Como é que faz? Como é que a gente resolve esta equação? Em Altino. Como é que a gente resolve isso? Tiana? Marília? Como é que a gente resolve? A maioria de nós, eu também acredito que a gente precisa ser ensinado. Também acredito. Mas a Bíblia está dizendo que 1 João, capítulo 2, versículo 27, não tende necessidade de que alguém vos ensine. Como é que a gente resolve isso? Será que nós estamos errados? Será que a Bíblia está errada? O que é? Agora eu gostaria que alguém me ajudasse. Walter, vamos? Luiz, Márcio, vamos? Beth, vamos lá, pessoal. Como é que nós vamos resolver esta parada que eu coloquei à frente de todos nós aí? Até agora ninguém se manifestou, porque e agora? Bom, não vamos perder tempo. Isso foi proposital de minha parte. Claro. Né? Eu falei, eu vou perguntar, eu imaginei que a maioria de nós, inclusive eu, creio que a gente precisa ser ensinado. E falei, agora eu apresento esta passagem bíblica e vou colocar todo mundo numa situação daquelas, porque e agora? A gente precisa sempre
Mas não tem como. A gente nunca pode pegar uma passagenzinha da Bíblia e querer fazer desta passagem uma doutrina, sem ler o restante. Semana passada eu falei bastante, usei muito esse exemplo. Não esquece do que você já leu. Não esquece que você está lendo e que tem coisas para você ler ainda. Eu vou te ajudar, Altino. Eu vou te ajudar. É o tal do texto no contexto. Não tem jeito de entender a Bíblia diferente. Não tem. A pessoa lê lá, tá lendo a Bíblia, aí ela lê. Não tem de necessidade de que alguém... Pronto, que aquele cara lá fica falando que vai ensinar, que isso, que aquilo. Eu não preciso, aí a Bíblia está... Não, mas você leu o resto? Você leu? Com quem? Para quem? A Bíblia está falando? Está falando para mim, para você? Ou está falando para os apóstolos, dos discípulos da época de Jesus? Senão nós não vamos entender as coisas santas. Vamos ler agora vamos continuar aqui em 1 João, capítulo 2, versículos... Eu vou convidar você leu aí o versículo 27, né? Volta um pouquinho, leia os versículos 26 e leia o 28 também. Leia o 26 e o 28, aí você vai entender. É isso que acontece, infelizmente, na maioria das denominações. Na maioria, quando você... vou dar oportunidade para a irmã tal, para o irmão tal. Aí vai a irmã, o irmão lá e fala um negócio desse. Ninguém precisa ensinar, porque está aqui na Bíblia. Ele lê. E aí as pessoas também só leem esse versículo 27 aqui, pronto, concordam com ele ou com ela. E aí fica o quê? Fica uma oportunidade de mal entendido. A palavra de Deus é um negócio seríssimo. Olha o que João está dizendo no versículo 26. Nós lemos o 27, né? E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não é? E se você continuar lendo, mas com a sua unção, vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quem? A unção, permanecer em Cristo. O que João está falando aqui? Bem, Hassan, tá certo, Hassan foi fundo, é correto. Isto vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Olha, ele está falando, João está falando das mentiras que eram espalhadas na época de Jesus. Agora vamos para o 28.
Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Está falando de Jesus. Não está falando que ninguém precisa nos ensinar. Está dizendo que ninguém precisa nos ensinar mentira, falsidade, coisas pela metade. Se a gente não lê tudo, o que vai acontecer? A gente acredita. Porque a maioria das pessoas não estudam, não leem. Aí, para preencher espaço, para segurar o povo lá, fica dando, na grande maioria das vezes é assim que funciona, fica dando oportunidade, 5 minutos cada um, aí jorram bobagens, mau entendimento da Bíblia. Algumas aplicações às pessoas erradas. Acontece isso daí, ó. Tá cheio, mas isso tá cheio nessas denominações, principalmente denominações menores, onde para atrair pessoa todo mundo tem a tal da oportunidade para falar. Não estou falando mal, estou esclarecendo, ora. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Abre sua Bíblia aí, João, capítulo 14, agora Evangelho. João 14, 26. Vamos ver, vamos entender a Bíblia. Porque é isso que o Jesus quer da gente. Não entender a Bíblia, o que nós estamos fazendo? Então estamos perdendo tempo. Entendeu, Altino? Esta passagem de 1 João, capítulo 2, versículos do 26 ao 28, está falando dos falsos ensinos. Ora, não precisa que ninguém venha me ensinar falso ensino, isso eu não quero aprender. É isso que João está dizendo. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Só um instantinho que eu vou achar aqui. Pronto, já achei. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, olha só, presta atenção nisso. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então também não precisa ensinar. O Espírito Santo já foi entregue, ensinar para quê? O Espírito Santo nos ensina. Eu já ouvi quanto pastor falando isso. Não. Deixa que comigo o Espírito Santo trata. O Espírito Santo trata com todo mundo, não só com você. Deixa que o Espírito Santo me ensina. É claro. João, assim como, presta atenção, João, o seu xará João, o apóstolo, chamado de o apóstolo do amor. Não, Djalma, não é, calma, você já vai entender. Espera aí, olha só. João 14, 26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, e ele vos guiará a toda a verdade.
João, capítulo 16, versículo 13. Vamos ver, para a gente entender a Bíblia. Aí o sujeito fala uma bobagem lá, bobagem que eu quero dizer, é aquilo que não tá, que tá escrito, mas não está do jeito que o sujeito está falando. Olha, João 16, 13. Presta atenção. Não cuideis em como ou o que haveis de falar. Isso, na verdade, é Mateus capítulo 10, versículo 19, que eu estou relacionando com João 16, 13 e João 14, 26. O que eu estou lendo aqui agora é Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20. Tá? Não cuideis como ou o que haveis de falar, porque vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito que fala em vós. Já ouvi também muito isso. Não, eu vou lá e vou falar, e o Espírito Santo vai falar por mim. Vai não. Vai não, não vai. Mas está escrito aqui na Bíblia, se você abrir Mateus, eu sei que está escrito na Bíblia, mas não está escrito do jeito que você quer entender isso. Isto aqui que está em João 14, 26, João 16, 13, ele vos guiará a toda a verdade. Mateus 10, 19 e 20 está se referindo especificamente aos apóstolos. Por que não está se referindo a nós? Porque hoje nós temos a Bíblia, os apóstolos não tinham. Hoje nós temos os 4 evangelhos, os apóstolos não tinham. Eles receberam tudo isso que está em João 14, 26, João 16, 13 e Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20. Eles receberam esta revelação e deixaram os evangelhos escritos para nós. Isso está falando com eles, não é com a gente, não. E eles deixaram a sua mensagem escrita para as gerações posteriores, para nós. Então o pessoal lê lá, João 14, 26, então o Espírito Santo me ensina, eu não preciso preparar nada que eu vou falar, não. Eu chego lá, abro a boca, o Espírito Santo vai falar. Vai. Na minha época a gente falava Espírito Santo de orelha. Não vai falar nada, você vai falar um monte de bobagem, vai ficar na aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, porque não tem o que falar. Quantas vezes a gente já foi aqui, ali, acolá e via a pessoa que não tinha o que falar, não tinha o que levar, então era só aleluia e glória a Deus e aleluia. O Espírito, a estas passagens, se refere aos apóstolos. Não se refere a quem não estuda a Bíblia, a quem não lê a Bíblia, a quem tem preguiça de estudar, de ler, de meditar. E você pode ler isso que eu estou falando, né? Em João, capítulo 20, versículos 30 e 31, Hebreus, capítulo 2, versículos 1 e 4, exato, Edjalma,
Exato, Edjalma, muito bom. Hoje a gente lê, estuda, você vai pregar, prepare a sua pregação do seu jeito lá. Eu tenho meu jeito de preparar, você vai ter o seu. Não é essa história, chego lá, o Espírito Santo vai... Não, senhor. Não, senhor. Uma pessoa que não estuda a palavra, como é que ele vai pregar? Como é que ele vai pregar? Você acha que o Espírito Santo apoia gente molenga? Não. Isso aqui se refere aos apóstolos. Receberam a inspiração do Espírito Santo e deixaram para nós os evangelhos. Não existia nada. O que eles tinham? Eles tinham a Torá. Não fala nada sobre a salvação, o plano de salvação. Não fala. Então o Espírito Santo trouxe para eles os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É disso que está falando aqui. Alguns também dizem assim, muitos anos atrás, quando eu comecei a me interessar mesmo por estudo, isso é uma bobagem tão profunda. Olha, qualquer um que fala isso para mim, eu perco o respeito, sinceramente. Porque qualquer pessoa precisa saber isso, qualquer cristão. Né? Falou perto de mim, você estuda? Não, que isso, a letra mata. Meu Deus, dá vontade de matar a pessoa. Figurativamente, né? Porque não tem, esse negócio da letra mata, né? Citar lá 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O que Paulo está falando ali não é que estudar mata. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, a letra mata, na verdade, isso é uma tática de quem é preguiçoso para não estudar. Porque o que Paulo está falando ali, que a letra ali representa a lei, representa a antiga aliança. A letra que mata é a antiga aliança, é a lei, não é a letra das palavras que você estuda. A letra ali representa isso. Antiga aliança. E a mensagem, quando diz e o Espírito vivifica, é porque a mensagem do Novo Testamento veio para os apóstolos através do Espírito Santo. A mensagem do Velho também, mas existia a lei. A lei tem ordem de morte, tem pena de morte em vários lugares. É isso que está dizendo, a letra mata. E o Espírito vivifica. O que a gente precisa, eu sempre digo isso, algumas pessoas são contra, mas tudo bem, o que eu vou fazer? Não estou buscando unanimidade. Vai ler a Bíblia, comece pelo Novo Testamento, depois você vai para o Velho. O que você deve estudar? Para você ver, a maioria Pode ver, gente, quando eu estou falando da maioria, porque eu já cansei de ver isso. Essas falsas denominações, né? Eles pregam 95% de Velho Testamento. Observa.
E a gente deve estudar, na verdade, é o Novo Testamento, porque é através do Novo Testamento, dos evangelhos, das cartas pastorais, é que a gente vai ter vida. É isso que está dizendo a letra mata e o Espírito vivifica, não é estudar, não. Vai estudar mesmo, se você quer, se você gosta, se você tem um chamado, vá estudar. Por que a maioria, eles tentam inibir o estudo da Bíblia? A maioria dessas denominações não quer que você estude, não, porque se chegar lá um sujeito que entende um pouquinho a mais, ele derruba todo mundo lá. Por que eles não querem que você estude? Para manter o poder. É verdade, Hassan. Ficam cercando Jericó, dando volta no Palácio da Justiça, essas coisas bobas. Tudo coisa mentirosa, falsa. Eles querem manter o poder, querem que você fique sempre leigo. Sempre leigo, porque aí eles controlam você, eles vêm lá com a fogueira santa, o sujeito faz, não sabe nada, vai lá e faz. Fala para você dar o dízimo, não sabe nada, você vai lá e dá. Mostra o Velho Testamento, você vê. Para mostrar o dízimo no Novo Testamento, você tem que ser leigo completamente para dar. Leigo quer dizer pessoa comum. E os sacerdotes e fariseus da época de Jesus desprezavam as pessoas comuns. Entendeu? Muitos usam isso hoje. E muitas das ovelhas se contentam com sua própria ignorância. Eu tenho visto, eu estou fugindo deste assunto, estou sendo sincero, estou fugindo do assunto. Não estou a fim de causar polêmica, mas eu tenho visto aí, se referindo a este famoso aí, falastrão, né? Falastrão, oportunista, já esteve de um lado, foi para o outro, agora está do outro ainda, enfim, oportunista. Tenho visto as pessoas, nossa, babando um ovo para esta figura que deve milhões e milhões de impostos, parece que 17 milhões de impostos. As pessoas babam ovo, por quê? Porque elas se contentam com sua própria ignorância. E o que essa pessoa mais quer nesse momento, que ele mais deseja, eu acho que até promessa ele anda fazendo, é ser preso. Ele quer ser preso. Por quê? Porque preso ele tem holofote e tem palco político, só não vê quem? Quem é que não vê? Quem se contenta com sua própria ignorância e exalta seus líderes. Minha opinião. Você tem todo o direito de não concordar. Jesus não quer seguidores ignorantes. Isso está escrito na Bíblia. Não estou inventando nada.
Onde está escrito isso? Oh, uma passagem que você conhece de cor e salteado. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus não quer gente ignorante. Quem é ignorante não conhece a verdade, se contenta com a sua própria ignorância e exalta os líderes. Quando você conhece a verdade, você deixa de ser ignorante. Então, qual a conclusão? Diga para mim. Jesus não quer seguidores ignorantes. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. Uma coisa que eu parei um pouco de falar, né? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10,17. Jesus não quer seguidor ignorante. Ora, pois se o próprio Pai diz que quer um culto racional, pronto. Acolhei, olha só, presta atenção, Tiago 1, 21 ao 25, para a gente encerrar. Tiago, vou esperar, vou dar um tempinho para você abrir. Tiago 1, do 21 ao 25. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvido negligente, mas operoso, esse será bem-aventurado no que realizar. Vou repetir, meu irmão, minha irmã. Jesus não quer seguidores ignorantes. Jesus nos convida para conhecer a verdade. Por que ele quer que você conheça a verdade? Para você não ser ignorante. Você que eu estou dizendo sou eu. Para eu não ser ignorante. Conhece a verdade e a verdade te liberta. Não seja ignorante. Todos nós somos ignorantes em vários assuntos. A gente conhece um pouquinho de um ou outro assunto. Mas sobre a Bíblia, que é a nossa salvação, não pode ser completamente ignorante e entrar nessas roubadas que o mundo vai nos apresentando dia após dia, né? Os últimos dias é assim. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu agradeço o Senhor porque a gente pôde hoje concluir que todos nós precisamos ser ensinados. Todos nós. E a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, nos ensina. Nos ensina. É só a gente querer. Graças nós te damos, Senhor, porque muita coisa foi dita hoje e eu creio que a partir daqui muitas coisas vão mudar. O mundo é um mundo de mudanças, mudanças profundas e radicais,
e nós precisamos estar preparados para dar motivo da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Graças nós te damos no nome do Cristo Jesus. Amém.